Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Evelyn e você está no BookX. No último vídeo que eu falei sobre os meus livros lidos de julho e agosto, eu citei um livro que é O Circo da Noite e perguntei se vocês queriam que eu falasse um pouco mais sobre este livro, em específico num vídeo separado. Eu recebi um comentário, então eu vou agradecer muito a quem comentou, porque eu realmente fiquei muito animada para falar sobre este livro. Eu não consegui me expressar ali na hora, porque era mais um vídeo rápido ali sobre os livros lidos, e eu queria me aprofundar neste vídeo, em específico sobre este livro. Gente, sério, eu não tenho palavras para descrever o que foi a experiência de ler O Circo da Noite. Realmente foi um livro que, cara, me impactou de uma maneira muito boa e que há muito tempo eu não sentia. E esse livro foi, assim, uma experiência à parte, gente. Aqui a gente vai ter tanto um mistério que envolve esse circo, quanto uma aventura, um desafio que também envolve esse circo. A gente começa lendo a história a partir de perspectivas diferentes, então a gente tem a perspectiva do tipo, você entra em tal lugar, essa perspectiva de segunda pessoa, e depois a gente volta para uma perspectiva de terceira pessoa, onde eles narram as histórias dos personagens. Aqui a gente vai ter duas visões. A gente vai ter a visão de quem está dentro do circo e de quem está fora do circo. Então você vai ler tanto os personagens que fazem parte ativamente do circo, quanto de personagens que conheceram o circo em algum momento da história dele, mas que não fazem parte, mas que são apaixonados também por essa história, tanto quanto você, espectador. Então a gente vai ter a história de duas pessoas que estão participando de um desafio para se conhecer o melhor ilusionista do planeta. Então o que a gente vai descobrir com esse circo? Ele é nada mais, nada menos do que envolto nesse desafio dessas duas pessoas que não sabem um sobre o outro, então são duas pessoas que estão competindo num desafio sem conhecer os seus oponentes, e essas pessoas têm que cada vez produzir um truque de ilusionismo melhor para que eles possam vencer esse desafio. Só que o desafio fica cada vez menos compreensível. Por quê? Os anos passam, eles sabem que eles estão competindo, eles sabem que eles estão fazendo esses truques de ilusionismo para competir, mas eles não entendem exatamente pelo que eles estão competindo. Eles não sabem qual que é o final desse desafio. Esses dois que estão competindo nesse desafio, um deles é a filha de um dos maiores ilusionistas de todos os tempos, e o outro é o empregado de um amigo desse ilusionista. É uma coisa meio complicada, tem muitos personagens e para você se situar na história, às vezes demora um pouquinho, tá? Isso pode ser um ponto que às vezes as pessoas não gostam muito, é pela quantidade de coisas que acontecem, a história fica indo e voltando. Isso realmente acontece. Eu vou largar o livro aqui do lado, porque senão vai ficar difícil de eu ficar mexendo com a mão. Fica bonitinho aí. Então a gente tem esses dois ilusionistas que competem para manter tanto o desafio funcionando, quanto o circo. Então o circo meio que se torna o palco desse desafio. Eles fazem tudo para que o circo funcione e todas as novas atrações que eles trazem para o circo fazem parte desse desafio. Então você vê que ambos estão interligados. O desafio que eles estão vivendo entre si, que são só esses dois participantes que estão fazendo, e o circo em si. Só que para manter o circo, eles precisam fazer os truques de ilusionismo. E vice-versa. Para o circo funcionar, eles fazem os truques, e para o desafio funcionar, eles precisam do circo para demonstrar esses truques. Então, uma coisa se interliga com a outra, o que torna o circo um pouquinho misterioso. Por quê? Esse circo ele só aparece durante a noite e desaparece a qualquer momento. Ele aparece sem se anunciar e desaparece também sem se anunciar. Então, de repente, um dia você está passando por um campo e ele está vazio, no outro dia tem um circo completo montado naquele lugar.
E basicamente, como esse circo funciona? Eles têm várias tendas diferentes de vários tipos de atrações. Tem algumas atrações que são atrações, como se diz, atrações fixadas, né, fixas daquele circo. Então a gente tem as atrações dos ilusionistas, atrações da contorcionista, atrações das crianças que brincam com os gatos, que os gatos fazem números também de mágica, como eles pulam de um bambolê para o outro, enfim, esse tipo de coisa. Temos a cartomante, que é uma das atrações também, e temos várias outras tendas que vão mudando conforme o tempo. Elas vão mudando e aparecem também de uma noite para outra, porque realmente elas fazem parte dentro desse desafio. Cada vez que eles vão tentando aprimorar as técnicas deles no ilusionismo, eles criam uma nova tenda e acaba que um e o outro não sabem que eles estão quem são, então eles não conhecem os seus oponentes, mas eles estão trabalhando cada vez mais em se aperfeiçoar. Só que ambos começam a sentir que o desafio não leva a nada. Eles não sabem por que eles estão competindo e o que está em jogo nessa competição. Eles só sabem que eles têm que continuar fazendo os truques deles e é isso. Com o tempo, esses dois acabam se... Eles vivem dentro do circo, então eles acabam se aproximando, né? E ali vai surgir um tipo de romance que arrebata corações. Gente, eu fiquei apaixonada. O romance para mim foi assim, olha que nem é o meu tópico favorito dentro de livros, mas foi tão arrebatador, tão cheio de vida, tão assim incrível que eu fiquei, caramba, caramba. Porque o romance também vai começar a permear esse desafio. Porque a partir do desafio de que eles têm que sempre estar aprimorando as técnicas de ilusionismo deles, eles vão começar a fazer esses truques para impressionar um ao outro. Já que eles estão competindo ali, eles precisam impressionar um ao outro cada vez mais. Eles precisam melhorar os seus truques cada vez mais para que o desafio continue se desenvolvendo. Então, o circo em si, ele é basicamente um palco para esse romance ser desenvolvido, para esse desafio continuar funcionando, e o circo é uma mera desculpa ali para esse desafio. Só que ninguém dentro do circo está ciente disso. Ninguém sabe que esses dois estão envolvidos no desafio e que essa história de todo esse circo está envolvida num grande desafio de ilusionismo. E quando as pessoas, os participantes, os integrantes desse circo começam a se questionar o porquê de certas coisas, como por exemplo, eles passam grande parte da vida deles no circo e eles percebem que eles não estão avançando de idade, eles não estão envelhecendo. Eles percebem que aquele circo traz algum tipo de ilusionismo em que eles continuam sempre jovens. Eu acho que uma das minhas passagens favoritas e que talvez as pessoas não curtam muito é a visão das pessoas fora do circo. O circo tem esses integrantes, onde você vai ver um pouco da perspectiva deles, mas não tão aprofundado. Você vai ver mais a questão dos ilusionistas principais, que fazem parte desse desafio, e de como eles reagem à situação do circo ser um palco quanto ao desafio deles, e eles estarem se perguntando o que vai acontecer quando essa competição realmente acontecer, quando a gente tiver que declarar um ganhador. E os integrantes do circo, alguns vão levantar alguns questionamentos a respeito disso, deles não envelhecerem, então também vai ter esse tipo de questionamento. Mas a minha visão favorita é de quem está fora desse circo. Quando eles efetivamente percebem que o circo e tudo que o permeia é mágico, é simplesmente encantador a descrição que essas pessoas fora do circo dão para esse circo. Então a gente tem dois personagens principais, que é uma criança que acompanhou o circo desde pequeno até quando o circo passou por lá na cidade dele várias vezes, e ele foi todas essas vezes, e ele teve um contato um pouco diferente com o circo, porque
em algum momento, ele foi desafiado a entrar no circo quando o circo não estava aberto, ou seja, durante o dia. E ele acaba entrando no circo, encontrando com uma pessoa dentro desse circo, uma outra garotinha que estava passando por lá, que era parte do circo. E aí ele percebe que ele cometeu um erro, que ele não poderia ter entrado, né, dentro do circo durante o dia, porque o circo não foi feito para isso. Ele foi feito para você entrar e aproveitar ele somente durante a noite. Então ele tem que sair daquela situação, mas ele se depara com essa garotinha, explica para ela a situação e ela ajuda ele. Então a gente tem aí uma visão de uma criança que viveu a vida inteira vendo esse ciclo passar na cidade dela durante vários momentos, e ele vivendo como se fosse a primeira vez, todas as vezes, porque sempre tinha algo diferente para ele descobrir dentro do circo, dado o fato do desafio dos ilusionistas. Então, você vê uma construção de uma ambientação pelos olhos dessa criança, o que é incrível, tá? Eu achei essa parte uma das minhas favoritas, porque realmente, como eu já disse numa resenha que eu fiz lá na outra rede, para mim este livro tem cor, tem sabor, tem, cara, tem tudo que você possa imaginar. Você consegue sentir com muita firmeza a ambientação, porque a escritora foi tão sutil na forma como ela fez toda essa construção e na forma como ela contou pelos olhos dessa criança, que parece mágico. Realmente na sua cabeça você sente como se fosse mágico. E aí a gente tem também um dos não integrantes, mas participantes dessa história, desde a construção do circo, foi um dos relojoeiros da cidade que fez um relógio especial para o circo. Esse relógio, até esse relógio que aparece aqui na capa, ele fica no centro do circo, logo quase na entrada, e ele é um relógio que também tem uma mudança de ambiente conforme as horas vão passando. Então, todo o relógio, o maquinário do relógio, diz a respeito do circo. Então, você vê os ilusionistas, os mágicos e tudo mais que fazem parte do circo são representados dentro desse relógio, como se o maquinário do relógio mesmo fizesse parte da construção dessa história. Então, gente, eu achei isso mágico e maravilhoso. E é assim, surreal também a descrição que ele faz. Ele também faz parte, começa ali a fazer parte de um movimento dentro do circo, porque o circo ele é basicamente preto e branco. Tudo no circo é preto e branco. Todas as tendas, todas as roupas, tudo que o pessoal usa dentro do circo é preto e branco. E aí ele começa a fazer um movimento dos fãs do circo usarem um cachecol vermelho. Então eles são chamados de rendezvous, que são basicamente os sonhadores, numa descrição aí não sei tão literal do francês, porque eu não falo francês, mas que eu saiba, rendezvous é algo parecido com isso, de sonho. E eles são considerados, então, esses sonhadores dentro do circo, e eles usam esse cachecol vermelho para se identificar. Então começa meio que um clube secreto, uma sociedade secreta ali de fãs desse circo, que usam somente esse cachecol vermelho para se identificar. E aí eles começam a fazer desse clube, né, dessa legião de fãs, eles começam a se comunicar entre si. Então eles recebem cartas, eles trocam cartas, eles vão se encontrando e vão deixando também, por exemplo, pistas da onde o circo pode aparecer da próxima vez. Então eles vão atrás do circo. Então, ai gente, é muito gostoso de você ver esse tanto de movimentos, né, que esse circo faz enquanto ele vai passando pelos lugares, porque você consegue ter uma visão de fora e uma visão de dentro e entender tudo que permeia o ambiente desse circo. Gente, ele foi uma ambientação tão incrível, tão gostosa de ler, uma descrição tão maravilhosa que eu não sei, eu devorei esse livro, eu gostei dele de cabo a rabo. Eu sei que tem algumas pessoas que não curtem muito as descrições de certas pessoas quanto à história. Tem gente que não curte muito a história, as histórias paralelas de quem não é participante do circo. Eu, particularmente, amei. E acho que o final fez total sentido com toda a história.
porque a gente tem um desafio que é agoniante de você ver acontecendo, você quer logo que ele se resolva, mas você não entende o que realmente qual é a motivação desse desafio, e quando você entende a motivação do desafio, você quer que tudo pare de acontecer, porque realmente é uma motivação muito banal ao ponto mágico do que esse circo se tornou. Então, tem um monte de camadas de coisa, gente, sério, tem mistério, tem coisas mágicas, é uma fantasia meio misteriosa, tem uns pontos um pouco mais difíceis de você ler, tem coisas que permeiam esse circo que são um pouco macabras, digamos assim, e aí você sente tanto essa sensação da fantasia ser mágica e maravilhosa, quanto aquela sensação meio ruim de frio na barriga por não saber o que está acontecendo, que permeiam a maioria dos mistérios. Então, é sensacional. Ele reuniu tudo que eu gosto num livro só, gente, sério. Cara, é surreal. Essa história é surreal, sério. Se você quer ler um livro de fantasia que envolva fantasia, gatos, crianças e coisas mágicas, e um desafio, e mistério, e romance, tudo envolvendo, leia O Circo da Noite, não tem erro. É um livro maravilhoso, foi super favoritado, 5 estrelas, eu não tenho nem o que dizer. É um dos livros, daqueles livros pra vida, e eu já estou pensando em comprar ele em outras línguas para eu ler. Porque eu sou assim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço para quem assistiu até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo para entregar esse vídeo para outras pessoas. E também deixe seu comentário se você já leu este livro e o que você achou. E se você não leu e por que ainda não leu. Porque, sério, esse livro vai mudar a sua vida. Eu prometo para você. É isso, um beijo, obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.